Aleluia. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Nossa, vira e mexe, a gente volta para o Sermão da Montanha. Então, queria falar aqui no versículo 24. É a passagem que fala sobre os dois fundamentos. Mateus 7, 24 a 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Passagem famosa, e queria falar sobre essa passagem justamente na questão dessa casa ter sido construída sobre a rocha, né? E muitos podem pensar que essa casa é uma casa que foi colocada na areia e a outra foi sobre a rocha, num lugar alto, numa rocha. Mas a mesma passagem que Lucas comenta, né? Essa mesma passagem, o apóstolo Lucas, o médico, ele também escreve no livro de Lucas, em 6:47, ele nos mostra que não é bem isso. Ela foi cavada, né, e foi colocada na rocha, no fundo da terra. Então você pode imaginar aí duas casas, uma do lado da outra. E quando eu penso nesse texto, eu penso na necessidade de nós termos uma vida devocional. Uma vida devocional, onde eu busco a Deus todo dia, né? Onde eu tenho um tempo a sós com Deus. E isso é muito importante. E nós falamos isso porque é uma necessidade. Jesus nos ensinou isso. Jesus quer que você tenha uma vida devocional. Ele fala lá em Mateus, aqui no próprio Sermão da Montanha, ele nos ensina isso com uma promessa. Ele nos diz: tu, porém, quando orares, quando ele nos ensina a orar, quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então há uma promessa de uma vida devocional. Há uma promessa de quando nós gastamos tempos com Deus, que Deus vai nos ver, Deus te vê, e Ele te recompensa. Isso é promessa de Deus. E a gente fala disso, fala muito sobre isso, porque é necessário ter uma vida devocional. É importante que você entenda isso. Então, isso a gente vai repetir várias vezes, né? Porque a vida devocional vai te fazer alguém que não se abala com qualquer coisa. A vida devocional nos torna crentes inabaláveis. Isso é fundamental para aquele que quer andar com Jesus. E mais uma vez, só lembrando, quando a gente fala de vida devocional, estamos dizendo sobre o tempo que você tem que investir, o tempo que nós investimos em oração, em leitura da palavra, em adoração e meditação da palavra de Deus. Tempo importantíssimo para a nossa vida. E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, usando essa passagem, é que a vida devocional é o caminho para as profundezas de Deus. É o caminho para você conhecer mais a Deus. Estar indo no profundo, né, daquilo que Deus tem para nos ensinar, de um relacionamento com Deus, onde você ouve a voz de Deus no seu coração, ou até audível, se Ele quiser. Mas é esse caminho para você se aprofundar, você conhecer mais o teu Deus e ser transformado por Ele. Este é o único caminho para as profundezas, ou seja, para crescermos no nosso relacionamento com Deus, ter uma vida devocional.
E eu acho que você concorda comigo que nos dias de hoje, essa geração, ela é uma geração que vive no raso, né? Que vive assim, na superfície das coisas. Uma geração que não se aprofunda em Deus. E o pastor Nando comentou há 2 semanas, se você ouviu o culto, se você não ouviu, ouça o culto de 2 semanas atrás. Se você perdeu o culto da semana passada, que o Leandro pregou, né, foi uma bênção. E você pode ouvir, está no YouTube. Às vezes as pessoas falam para mim, eu não volto para ouvir. Né? Volta sim, vai lá para ouvir a pregação. Se você perdeu a pregação, né? Eu me lembro que no passado, a gente, lá no comecinho da nossa igreja, lá em São Bernardo, todos os cultos eram gravados em fita cassete. Aqui também, em Santos, nós tínhamos cultos com fita cassete, né? E a dona Hilda outro dia me trouxe um boletim de 1999, e tem lá um aviso no boletim. Eu fazia esse boletim no computador, né? Tinha numeração, tinha estudos, avisos, estava lá embaixo, né? 3 fitas cassete por R$1 cada uma. O culto era gravado. Então, o pessoal que naquele dia perdeu o culto ou estava no ministério infantil, comprava as fitas e ouvia em casa. E eu tenho testemunho, irmãos, de ouvir a fita em casa. Eu não estou dizendo para você ouvir o culto outra vez. Estou dizendo para você perdeu, vai lá, está lá. Você pode ver, né, a gente tem o trabalho lá de separar o culto inteiro e a palavra, né? Fica ali, você vai ouvir só a palavra se você quiser. Se você perdeu, você pode ouvir o culto inteiro. É bênção para a nossa vida. Amém? Palavra de Deus, que nos edifica, que nos ajuda a crescer, que nos abençoa. Então, o pessoal fazia, tem um testemunho tremendo. Deus um dia falou muito comigo e com a Sandra, num culto que ela perdeu e ela foi ouvir. Deus fez algo sobrenatural naquele dia. Eu tenho um testemunho tremendo sobre isso que eu não vou contar hoje, né? Fica para um outro dia. Mas é importante você ouvir. E o pastor Nando falou que falou sobre a velocidade da multiplicação do conhecimento em nossos dias. É algo absurdo. Ele deu aqui com detalhes, né? Como era antigamente, quando demorava 200 anos para o conhecimento do mundo dobrar. Hoje, em quanto tempo? 1 ano? Em 1 ano dobra todo conhecimento. A cada ano dobra, assim, a imensidão de informação, de conhecimento. Mas isso não quer dizer que as pessoas estão mais profundas, né, em conhecer as coisas. A maioria maciça é rasa porque sabe pouco sobre muito, né? Sabe quase nada sobre muita coisa. Ou senão, ela sabe muito sobre aquilo que é a rotina dela. Tudo bem. Mas é muita informação e ela não se aprofunda. Então, ela está ali no raso. E nós precisamos nos aprofundar em Deus. Amém? E o texto que nós lemos mostra Jesus comparando os que o ouvem e os que não o ouvem com 2 casas. Pense então, como eu falei, 2 casas iguais, uma do lado da outra, né? Confortáveis, com quintal, com cômodos, certo? Iguaizinhas. Você olha assim, as casas, elas são idênticas, ok? Só que o construtor, fizeram casas iguais. O construtor de uma foi rápido, pegou e construiu aquela casa sobre areia, sem nenhum alicerce. E o outro gastou tempo, né? Ele cavou até encontrar a rocha, e ali ele colocou os seus alicerces. Então você pensa em alguém, foi profundo, os alicerces foram lá no fundo, na rocha, né? Poderia dizer aqui que Jesus é a figura da rocha também na palavra de Deus, mas eu não vou falar sobre isso. Só esse comentário que nos ajuda a imaginar que ele está colocando os alicerces em Jesus. Se há uma comparação, né? Ali Jesus usa 2 casas para falar sobre 2 pessoas, sobre 2 tipos de pessoas. Ele não está preocupado em explicar engenharia ou qualquer outra coisa. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então pense em alguém, querido, que você considera profundo nas coisas de Deus. Pessoa profunda, né?
pode ter certeza de que essa pessoa passa tempo a sós com Deus. Essa pessoa tem uma rotina devocional há anos. Não é do dia para a noite. Essa semana que passou, faleceu o professor Adalto Lourenço. Eu, nas aulas de módulo Ser e módulo Conhecer, que eu tenho ministrado aqui, eu acho que a gente está entrando no segundo ou terceiro ano? Terceiro ano, começamos agora. Eu falava para a minha turma, né, sobre o Adalto Lourenço a cada, acho que 2 semanas. Vê esse vídeo dele. Gente, esse físico aqui, o cara é bom. Ele explica tudo, o universo. Ele dá explicações sobre a ciência, sobre a criação, sobre as estrelas, que eu amo esse assunto, sobre o universo. Né? E explicações cristãs, com a ciência, provando que Deus criou todas as coisas. O homem é profundo demais. E ele faleceu novo, 65 anos, e uma perda muito grande, lucro para ele, né? E eu fico imaginando se tem alguém igual a ele, né? Fica difícil. Eu fico assim, Deus, eu vi muitos comentários na internet, porque o homem era muito profundo. Ele falava de coisas assim tremendas, e ele não tinha como, e com muita tranquilidade, com muita sabedoria, com muito conhecimento, você via a profundidade. E com certeza um homem que gastava muito tempo na presença de Deus. Eu creio nisso. E usou o seu conhecimento para pregar o evangélico, né? Então, essa pessoa que você conhece, que você considera uma pessoa profunda, né? Tenha certeza que ela tem uma rotina devocional há anos, porque é o único caminho para a gente sair do raso e ir para as profundezas de Deus. Por isso que lá em Lucas 6, 47 e 48, esse texto diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Esse aqui é o mesmo texto. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala. Aqui fica claro que não é sobre um monte, né, onde tem rocha. Cavou e profunda vala, e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Amém? Vocês gostaram, né? Glória a Deus. Então é isso, queridos. Segundo ponto, vida devocional nos torna inabaláveis. O texto diz aqui que quem coloca o alicerce na rocha, pode vir o vento, os rios, eles podem transbordarem, pode vir a correnteza, bater forte contra aquela casa, mas ela está bem alicerçada e por isso ela não cai. Não vai cair. Essa casa, lembrando sempre, é alguém, é uma vida que ouve as palavras de Jesus. Uma casa é inabalável e a outra casa é frágil. O que torna alguém inabalável, né? O que torna essa casa inabalável é uma coisa que ninguém vê, né? O que torna inabalável não é feito para ser visto. A fundação da casa, ela não é feita, ela é feita para dar sustentação, né? Não adianta você querer fazer a casa, enfeitar ela, né? E Pires, glória a Deus pela tua vida, agora é que eu te vi aqui. Não adianta você fazer essa casa, aquela fundação bonita, não tem necessidade, ela só precisa ser muito resistente e ser colocada sobre a rocha, e ela é feita para ninguém ver, ninguém vai ver aquilo, né? Por isso que Jesus disse que nossa vida devocional não precisa ser vista pelos outros, ela precisa ser vista por Deus. Por isso que Jesus diz, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não, você não precisa se esconder, não é isso. Você não tem que fazer algo secretamente escondido, não é? Mas você, Jesus está dizendo, vai lá, você sozinho, gasta tempo na presença de Deus, porque ali na presença de Deus, você fica à vontade. Você fala para Ele o que você tiver que falar, você abre o seu coração,
A gente fala, né? Você rasga o seu coração, muitas vezes. Na presença de Deus, você chora. Você diz para Deus que você está com raiva. Deus aguenta você falar isso. Estou com raiva porque o senhor fez isso. Deus não vai nem se impressionar com isso. Ele te entende e Ele vai continuar te amando. É o teu tempo com Deus. E não precisa, por isso que eu falo, essa vida devocional, esse momento, ninguém precisa ver. Né? Não há essa necessidade, mas ela muda a tua vida. Amém? Os alicerces de uma casa construída sobre a rocha, eles são maciços. Nos tempos de Jesus, devia demorar muito para ser feito. Eu imagino, porque não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Nos nossos dias, são colunas de concreto com ferragens. Naquele tempo era argamassa com pedra. Eu não sei nem qual era o tipo de argamassa que eles usavam, mas eu fui lá ler, buscar. Aí eu perguntei para minha cunhada, para ter certeza. Minha cunhada é engenheira, que Deus abençoe. Ela veio aqui, preparou correndo a Santa Ceia e foi embora para o hospital. Né? Que Deus guarde ela, né? Porque estava com algumas dores. Mas, onde é que eu estava? Aqui. Nos nossos dias são colunas de concreto e de ferragem. E que, principalmente aqui em Santos, tem que achar rocha. Porque senão os prédios ficam tortos. Vocês acreditam nisso? Que entorta. Né? Quem mora em Santos sabe que o prédio entorta. Não tem jeito. Porque nos tempos em que esses prédios foram construídos, eles achavam que não havia tanta necessidade. Eu ouvi dizer que Santos, o terreno de Santos, é o segundo lugar pior do mundo para a edificação de prédios. Certo? Isso, só pede para a cidade do México. É o segundo lugar pior do mundo. Então o fundamento tem que ser muito profundo. Muito. Para que ele suporte todo o tempo. Então, amados, para alguém que tem vida devocional, esse relacionamento vai produzir fé, confiança em Deus, confiança de que Ele está nos protegendo, confiança de que Ele está nos guardando, sustentando, que Ele está nos fortalecendo. Você é fortalecido nesse tempo de vida devocional. Esse tempo de devocional, ele nos corrige, nos confronta. Estava numa reunião aqui sexta-feira com os líderes e os irmãos falando do tempo de devocional, e quanto mais se gasta tempo na devocional, mais nós nos sentimos confrontados pelos nossos pecados, pelas coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. Deus fala conosco quando a gente vai para a devocional. Deus fala, mostra para você. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele quer nos corrigir, Ele quer nos santificar. Então, esse tempo de devocional nos corrige, também nos dá a certeza de que o Criador do universo nos ama e nos ouve e cuida de nós. Por quê? Como eu disse, Ele quer que você se arrependa. Ele te ajuda a vencer o pecado. Sem Ele, sem esse tempo de devocional, eu posso dizer que é difícil vencer o pecado. Porque não é você que vence, é o Senhor que te ajuda a vencer. Amém? É o Espírito Santo. É como um doente que precisa ir até o médico para ser curado. Né? Quando se surge uma enfermidade na tua vida, um câncer, que infelizmente nos dias de hoje tem sido comum, como é que você faz? Você vai até o médico, você não se cura sem fazer nada. Você vai até o médico para se tratar, para saber o que você precisa fazer os exames, depois ter o procedimento que o médico vai passar. Você vai passar por alguns procedimentos para que você tenha cura. E nós precisamos ir até Deus para que Ele nos transforme. E esse ir até Deus não é sair correndo, caminhando, é se separando tempo para estar com Deus. E aí, esse tempo, e Ele vai fazer aquilo na sua vida que só Ele pode fazer, que você não faz se Ele não estiver com você. Amém? Salmo 125:1 nos dá o exemplo de uma pessoa inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Eu fico pensando nas construções antigas, que quando fazem algumas escavações, encontram,
Por que que encontram? Porque debaixo dessas construções, alguns muros que sobraram de antigamente, haviam alicerces. Então eles resistem pelo tempo. Pode vir uma destruição, pode passar o tempo, hoje se encontram, hoje existem lugares, ruínas, por quê? Porque debaixo dessas ruínas foram construídos alicerces, e esses alicerces fazem com que essas ruínas se mantenham por muitos e muitos séculos, estão ali, né? Eu vou dar outro exemplo depois que vai ficar mais claro para vocês. 2 Samuel 22:31 diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente, eu sei que você já queria cantar, né? E ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém? Essa confiança em Deus não vem do dia para a noite. Ela se constrói em um relacionamento de devocional. Amém, queridos? Um relacionamento diário, que você vai crescendo. A outra casa é figura de alguém imediatista. A casa que foi construída sobre areia, figura de alguém que não ouve as palavras de Jesus, não dá atenção. Um construtor imprudente, um construtor inconsequente, que não dá ouvido sobre o mal que pode vir, sobre o mal que pode acontecer. A preocupação dele é fazer rápido as coisas, é ter resultado rápido, não tem tempo para as coisas de Deus, né? Dá logo a minha bênção. Faz aí a oração. Qual é a profecia aí? Eu preciso ouvir algo rápido aqui, né? Que me dê esperança, que me anime, mas eu não vou buscar. Eu não tenho tempo. Alguém mais preocupado com o resultado rápido e não com o processo. Alguém que ouviu durante anos os outros dizerem que era necessário ler a Bíblia, meditar, orar, se relacionar com Deus, e não deu ouvidos. Aí um dia bate o vento forte, os rios transbordam, e a correnteza vem com força e a casa cai. É o que Jesus está dizendo, a casa vai cair. Terceiro ponto aqui, é que a vida devocional tem vitória sobre a natureza pecaminosa. E aqui eu quero usar o exemplo de um texto que eu acho muito bom, muito importante, que é o Salmo capítulo 1. Salmo 1, a partir do versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem. Em outras traduções, você vai encontrar, feliz é o homem, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mais uma vez, esse salmo, ele vai falar de dois tipos de pessoas, comparadas agora com árvores, né? E, na verdade, uma pessoa comparada com a árvore e a outra pessoa comparada com a palha, né? E eu identifico esses dois exemplos como alguém constante e alguém inconstante. Você vê a árvore crescer? Você vê, assim, você passa aqui na porta, né? Aí você fala, puxa, essa árvore cresceu, né? De um dia para o outro, assim, você vê que ela cresceu meio milímetro. Você percebe? Não, não percebe. A gente não vê, ninguém vê, mas ela cresce todo dia. Se tirar uma foto aqui,
Se encontrar uma foto de 2 anos atrás dessa árvore que plantaram aqui na frente, que, se eu não me engano, é uma mangueira, e depois uma foto dos dias de hoje, você vai ver que ela cresceu. Ela cresce, né? O seu crescimento é lento, mas ele é constante. Por isso, um dos melhores exemplos para o justo são as árvores. Isaías 61:3 diz assim, que os homens de Deus, revestidos com o Espírito Santo, eles são comparados como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Salmo 92:12 diz assim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Isso é exemplo de constância, de continuidade, de perseverança. É exemplo de relacionamento. Porque, mais uma vez, não é de árvore aqui que a palavra está falando. Ela está falando de gente. Só está mostrando a árvore para você entender o que essa árvore representa. É exemplo dessa constância, desse relacionamento, dessa busca, né? E você já ouviu o ditado, né? Isso é fogo de palha? Palha é sempre usado para algo que tem pouca duração. Isso é fogo de palha. Palha não tem duração. A palha desaparece rápido. Quando eu fiz essa pesquisa, eu encontrei 30 versículos usando a palha como exemplo de coisas negativas na palavra de Deus. Sempre um exemplo de coisa negativa. A palha é levada pelo vento. A palha ela não para, não cresce, ela não tem raiz, ela não produz raiz, ela não dá fruto, ela é separada do trigo, ela não serve para nos alimentar. Em Mateus 3, 11, 12, o João Batista, ele diz o seguinte, quando ele falava sobre o arrependimento, e quando ele batizava, ele dizia, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, em fogo que nunca se apaga. Mais uma vez, não é palha, é gente. Então, é uma exortação para as nossas vidas, né? Palha, figura de alguém constante, e a árvore, figura de alguém constante, né? A árvore tem raízes, mais uma vez, querido, como nos alicerces, de uma casa, que você nunca vai ver, se alguém não tirar a terra de lá, ele vai ficar ali, os alicerces estão ali para durar muito tempo. Pode vir uma grande chuva, pode vir uma situação em que derrube uma parede, em que estrague os telhados. Os alicerces, eles dão a condição para que aquela casa seja restaurada, para que aquela casa permaneça, para que ela sofra uma manutenção e fique nova de novo. E agora a casa sem alicerce, ela acabou. Derrubou a casa, acabou, sumiu, desapareceu. E a árvore é a mesma coisa. A árvore ela tem raízes que ficam embaixo da terra. As raízes das árvores, que pode-se dizer o mais importante para que aquela árvore exista, elas existem para não serem vistas. Existem para alimentar a árvore, para dar sustentação para aquela árvore, para manter aquela árvore de pé, quando vier o vento, quando vem a tempestade, quando vem a chuva forte, dependendo do tipo da árvore, que nem os coqueiros na praia, eles se inclinam quase que até a areia ali, com o vento. Acabou o vento, eles voltam de novo a se inclinar, porque as raízes estão ali para segurá-la, para alimentá-la, para fortalecê-la, né? Elas aguentam tempos de estiagem. Tem árvore que fica sem nenhuma folha. Você vê as árvores, principalmente em lugares de regiões frias, que nem na Europa. Você vê as árvores completamente peladas, assim, sem nenhuma folha. Parece que morreu, seca. Mas elas estão vivas, sendo sustentadas pelas suas raízes que estão ali, debaixo da terra,
e quando vem de novo a primavera, as folhas começam a aparecer, as árvores voltam a dar fruto, voltam a dar sombra, voltam a servir novamente. Isso é figura de constância, isso é figura daquele crente, servo de Deus, que passa momentos de luta, de dificuldade, mas as suas raízes estão em Deus, e ele não morre, ele não desiste, ele continua servindo o Senhor, mesmo nos tempos de deserto, nos tempos de estiagem, nos tempos de dificuldade, ele continua firme, suportando, e no tempo certo ele volta de novo a frutificar. Voltam de novo as folhas a aparecerem, porque Salmo 1 fala isso, suas folhas são verdes. E eu poderia falar sobre outros assuntos, porque diz ali que essa árvore, né, ele é como um homem, né, quando diz ali que medita na minha lei, ele será aquele que medita na minha lei de dia e de noite, que é justamente a questão da devocional. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual suas folhas nunca murcham, e ele dá o seu fruto na estação própria. E aí ele termina dizendo, e tudo quanto ele fizer prosperará, será bem sucedido. Então ali ele deixa bem claro, não é árvore, é gente, porque a árvore ela não prospera nesse sentido. Mas é o fruto do teu relacionamento com o teu Deus, com a tua busca de ir profundo, de ir lá, ter um tempo com o Senhor. Isso é maravilhoso, aleluia. A palha vive para si mesma, a árvore dá frutos, né? Ela oferece sombra, a árvore é figura de alguém que serve. No início do Salmo, nós vemos 3 exemplos de alguém que vive no pecado. Eu falei que esse terceiro ponto é que a vida devocional, ela nos ajuda a vencer a natureza pecaminosa. Né? Você vai ver no início, os 3 exemplos de alguém que vive no pecado, é alguém que anda no conselho dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o Salmo aqui está dizendo que esse homem é feliz porque ele justamente não faz isso. Bem-aventurado, feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não anda no conselho dos ímpios e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não entra nesse processo, né, que é uma decadência. Né? Primeiro ele para, primeiro ele anda, depois ele para e depois ele se assenta. Vai piorando a situação. Pelo contrário, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E aí vem o processo de crescer. Por quê? Porque ele vai ser plantado, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então essa árvore cresce. Né? Ela cresce, as raízes vão para o fundo, mas a árvore vai aparecer e ela vai crescer. É a vida daquele que busca o Senhor. Ele não entra em decadência, ele entra em ascensão, ele vai na direção de Deus. Aleluia! Por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurado, feliz esse homem, porque ele está vencendo o pecado. Mas ele vence o pecado porque ele tem vida devocional, porque ele ama a palavra de Deus. Essa vida devocional faz com que ele se afaste dessas 3 características do homem pecador. Né? Glória a Jesus. A vida devocional nos leva a temer a Deus e fugir do pecado. Provérbios 22, 4 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Glória a Deus. Salmo 34, 8 e 9 diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Deus te supre quando você teme a Deus. Quem teme a Deus é quem vai ter tempo com o Senhor, vai buscar o Senhor. Salmo 111, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse tempo de devocional traz sabedoria para a sua vida. Glória a Deus. Então, amado, o que eu digo para você agora? Olha para a sua vida. Medita, faça uma avaliação. A palavra de Deus diz que quando nós nos julgamos a nós mesmos, ninguém nos julga. Por quê? Porque você, antes de ser julgado, você está avaliando a sua vida. E o sentido dessa passagem é:
você está se corrigindo. Você está buscando a Deus. Você está se arrependendo na presença do Senhor. Você está pondo a tua vida em ordem. Você está fugindo do pecado. Então, olha, se para a sua vida, se não há momentos de palha, né? Ou se você tem sido uma palha constante, pensa na sua vida. Essa exortação é para nós. Amém? É para nós. Por quê, irmãos? A gente prega, fala, mas querendo ou não, muitos ouvem, tomam decisões no culto, e quando entra a semana, a tua vida volta ao normal, e você não consegue dar continuidade àquilo que Deus falou com você, que vai trazer bênção e benefício para você, se você fizer. Entra a correria, entra a rotina do dia a dia, e aquilo que você se determinou a fazer, você deixa de lado. E passa o tempo, e a palha começa a aparecer lá outra vez, né? Você já viu a palha no deserto, né? Aqueles filmes assim, que a palha ela vai rodando e vai aumentando e vai juntando aquilo que... Eu não sei o nome daquilo, mas aquilo só serve para queimar, para jogar fora. Não para, o vento leva. Então pensa na sua vida, se você é alguém que não consegue terminar aquilo que é bom para você, não consegue terminar uma leitura da Bíblia, uma hora é sono, uma hora é cansaço, excesso de entretenimento, porque a gente diz que não tem tempo, mas as séries estão em dia. O Netflix, o Prime Video, o Star mais, o Disney Plus, o Max, né? E vai assim, um monte. Isso está em dia. Tem uma série nova, gente. Puxa, vou maratonar. Eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo, não, gente. Teve até confessado aqui de dorama já. Não, está perdoado. Já confessou o seu pecado. Mas, queridos, tem coisas que são lícitas que, por causa do exagero, se tornam um problema na nossa vida. E a gente diz que não tem tempo para as coisas de Deus. Como a gente falava antigamente, né? Antigamente, olha, isso já se falava há muitos anos atrás. Muitos anos, eu digo, é que hoje tudo é tão rápido, mas 6, 7 anos atrás, ali, que o YouTube, o Facebook, né? E o que tinha na época, você não vai poder dizer que você não teve tempo. Ou eles vão se levantar para dizer que você, né? Não, tinha tempo, sim. A gente tem tempo para buscar Deus. A questão não é falta de tempo, a questão é prioridade. Essa é a palavra. A questão é planejamento. O que é que eu vou fazer? Faz um planejamento e seja fiel a ele. Amém? Deus vai te abençoar. Então, uma hora é excesso de entretenimento, outra hora é excesso de rede social, aí preguiça de vir na igreja, falta de domínio próprio. Quando aparece no grupo familiar é para fazer fofoca, para falar mal dos outros, para criar contenda. Que vida é essa? Tem que aproveitar esse tempo para buscar a Deus, para ter comunhão. Amém? Entra ano, sai ano e você não muda de vida, você não dá fruto. Sempre caindo em pecado, maledicente. Né? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Lucas 6,42. Jesus era duro quando precisava. Então, meu irmão, eu digo para você, deixa de ser palha. Deixa de ser palha. Amém? Palha vai ser queimada em fogo inextinguível. A palha é exemplo dos pecadores que não mudam de vida. Então, seja uma casa construída sobre a rocha e não a casa sobre a areia, que é a figura dos homens que não dão ouvidos a palavras de Jesus. Seja essa casa. Amém, queridos? Comece hoje. Tome uma decisão hoje na sua vida. Comece a ter uma vida devocional. Comece a gastar tempo na presença de Deus. Por quê? Porque Eclesiastes
12, 13, 14, nos diz assim: de tudo que se tem ouvido, presta atenção, a suma é, quem escreveu isso foi Salomão, o homem mais sábio da antiguidade. Ele escreveu porque ele aprendeu a temer a Deus. E ele viu o fim de todas as coisas. E ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai trazer juízo de tudo. Então, amados, eu garanto para você, garanto que sua vida vai mudar quando você tiver essa vida devocional. Você vai querer estar na presença de Deus todos os dias. Você vai começar a ter prazer de estar na presença do teu Deus, e ter esse tempo. Você vai desejar, você vai sentir falta disso. Você vai começar a temer ao Senhor em todo e qualquer momento. Você vai ter temor. Você vai ver o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Porque isso é promessa do Senhor. Jesus prometeu isso. Teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Pensa, meu irmão, que aquele que criou o universo, que tem 92,3 milhões de anos-luz de distância. Então, se você for fazer essa conta, não cabe aqui os números. Esse Deus que criou todas as coisas, Ele quer ver você no secreto. Ele quer estar ali com você. Ele tem um amor tão grande, uma misericórdia tão grande, que Ele nos dá todas as chances, oportunidades, para que nós nos acheguemos a Ele e tenhamos a nossa vida transformada, renovada, fortalecida, como casas construídas sobre alicerces que estão sobre a rocha, como árvores que têm as suas raízes profundas em Deus, profundas, que mantém essa árvore viva, não importa o que aconteça, não importa os anos. Lá no Monte das Oliveiras, tem oliveiras, lá em Israel, porque era o Monte das Oliveiras há 2000 anos atrás, continua tendo oliveiras lá, da época de Jesus, que dão fruto até hoje. Você pensa, que coisa tremenda. Se nós somos comparados a árvores, essas oliveiras, irmãos, estão ali frutificando. Há oliveiras ali, que o tronco estava ali, e que ficou séculos sem dar fruto, e voltaram a frutificar, por causa das raízes que são profundas. Elas não morreram, estavam vivas. Isso é maravilhoso. Amém? Isso é exemplo de constância, isso é exemplo de vida eterna, daqueles que vão estar com o Senhor eternamente. Glória a Jesus, aleluia. Então, meu irmão, você vai começar com esse tempo de devocional, presta atenção. Você vai começar a mudar, sem exigir que os outros mudem. Porque quando você vai diante do Senhor, e Ele começa a se relacionar com você começa a ver que é você que precisa mudar, e não os outros. Porque a nossa exigência na nossa vida, nos nossos relacionamentos, é os outros que estão com problema. É o outro, é o cônjuge, é o filho, é o pai. Ele tem problema, não eu. Eu já disse como tem que ser. E aí, é aquelas brigas, aquele quebra-pau que não muda, porque o outro é que tem que mudar, não eu. Eu quero dizer, é você que tem que mudar. Amém? É você. Você tem que dizer para você: eu preciso mudar. Quando você começa a mudar, as coisas ao teu redor começam a mudar. Porque a presença de Deus se manifesta através da tua vida, e a tua casa começa a ver diferença. A tua oração dentro da tua casa vai fazer diferença. A tua oração pelos teus filhos vai fazer diferença. Você vai ver diferença, porque você vai orar com fé. Deus vai se manifestar dentro da tua casa. A tua oração pelo teu esposo vai fazer diferença. A oração pela tua esposa vai fazer diferença. A oração tua no teu trabalho vai fazer diferença. Porque você vai influenciar o ambiente onde você está, por causa da presença de Deus na tua vida, que você recebe quando você tem tempo com o Senhor no secreto.
Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Então, para terminar aqui, 4 pontos. A tua vida devocional, qual é o cuidado? Ela não pode se tornar um legalismo. Não tem que ser aquele momento de performance. Orei 30 minutos, agora chega. Li 2 versículos da palavra de Deus. E sou melhor que os outros. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu, ele jejuava 2 vezes por semana. O fariseu, ele dava os dízimos dele. O fariseu, ele era religioso. Ele ia no templo. E quando ele chega diante de Jesus, conta a parábola, dizendo que o fariseu e o publicano chegaram diante dele. E o fariseu chegou dizendo tudo o que ele fazia. E falou, e ainda assim, Senhor, e não sou pecador como esse publicano que está aqui. E o publicano, ele foi humilde. Sabe o que o publicano estava entendendo? Que ele precisava da misericórdia de Deus. E ele batia no peito e só dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Nosso tempo com Deus tem que ser um tempo de humildade, não de exigência, de reconhecer que nós precisamos de mudança, que nós precisamos da misericórdia dEle, e agradecer porque a misericórdia dEle se manifesta na nossa vida. Jesus termina dizendo a parábola, falando assim, quem vocês acham, falou para os seus ouvintes, que foi justificado diante do Senhor, ou seja, que recebeu perdão. Aí eles falaram, foi o que se humilhou. Eles nem tinham coragem de dizer o publicano, falaram, foi o que se humilhou. O fariseu não recebeu. Então, o nosso tempo de devocional não pode virar um legalismo, porque nós temos que ter humildade e reconhecer que nós dependemos do Senhor e que sem Ele nada nós podemos fazer. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Então, o que eu falei no início, porque se fala tanto disso, porque é tão necessário ter uma vida devocional, porque a vida devocional vai te fazer alguém que não se abala com qualquer coisa. A vida devocional nos torna crentes inabaláveis. Nos torna inabaláveis porque a vida devocional nos leva para as profundezas de Deus. Nos torna inabaláveis porque a vida devocional nos torna como uma casa que suporta os ventos, os rios, as enchentes, nos torna como árvores com raízes profundas que suportam as tempestades e os tempos de seca. Nos torna inabaláveis porque nos leva a ter vitória sobre a natureza pecaminosa. E desta forma, nós deixamos de ser palha, que é a figura dos pecadores que não mudam de vida e estão destinados a ser queimados em fogo que nunca se apaga. Nos torna humildes e conhecedores da nossa necessidade da misericórdia de Deus. Amém? Pode ficar de pé. Por favor. Feche os seus olhos, querido. E hoje tome uma decisão na sua vida. Tome uma decisão, vou buscar a Deus. Para de olhar para o teu próximo, como se só ele tivesse que mudar. E fala, eu preciso mudar. Fala para você mesmo. Eu preciso ter um tempo com Deus, eu preciso buscar esse Deus que tenha a solução para a minha vida, que tenha o perdão para os meus pecados, esse Deus que vai me ajudar a ter domínio próprio. Eu preciso ter esse tempo com meu Deus. Eu preciso parar de reclamar, de exigir dele qualquer coisa. E me colocar na presença dele com humildade. Ouvir a voz dele. Fala para Deus hoje, Senhor, eu não quero ser palha. Ora no Senhor, eu não quero ser mais palha, eu não quero ser mais aquele que não consegue terminar nada, que entra ano, passa ano. E eu não mudo de vida, e eu não levo as coisas de Deus a sério. Fala para o Senhor isso nessa manhã, no teu lugar aí. Fala para Deus, Senhor, eu quero tomar uma decisão, eu quero fazer um planejamento, eu quero escrever o que eu vou fazer todos os dias da minha vida. Eu falo isso para você, meu irmão, se você não consegue de manhã, à noite, antes de dormir, não durma sem que você tenha um tempo relevante diante do Senhor, de leitura da palavra, de oração, de humilhação. Se você consegue ficar ali 1 hora, 2 horas,
nos streaming, vendo filme, meu irmão, não, eu falo para você com amor, para de ver um pouco isso e gasta meia hora na presença de Deus. Não é 5 minutos, 15 minutos. A gente às vezes falava isso, não, começa com 15 minutos, né? Não, irmão, começa a ter um tempo relevante. Começa a ter um tempo de relevância na presença de Deus. Ele quer te encher do Espírito Santo. Deus tem mais para fazer na tua vida. Ele quer te usar para orar pelas pessoas, e pessoas serem abençoadas, visitadas pelo poder de Deus. Pessoas podem ser curadas através da tua vida. Pensa que Deus quer fazer isso. Ele quer que você tenha fé. Quando você gasta tempo na presença de Deus, a tua fé cresce. A tua fé, o teu compromisso com Ele cresce. A tua resistência ao pecado aumenta. Porque você vai ter temor. Porque você está sentindo Deus na tua vida. Então comece definitivamente. Põe um ponto aí, que seja em nome de Jesus um divisor de águas na sua vida. Vou gastar tempo com Deus, com aquilo que importa, com aquilo que pode mudar a minha vida e me levar a estar com o Senhor eternamente. Então é para nós termos temor mesmo. Senhor, nós estamos nessa manhã na tua presença, pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor Deus amado, a ouvirmos a tua voz como o Senhor Jesus.